Está começando mais um Momento Saúde aqui no programa Família Verzola Recebe. Porque cuidar da saúde é um ato de amor, com a gente e com quem está ao nosso lado. Neste espaço, você vai encontrar informação de qualidade, dicas práticas e orientações importantes para viver melhor, com mais equilíbrio, disposição e bem-estar. Afinal, saúde não é só ausência de doença, é qualidade de vida. Prepare-se para aprender, tirar dúvidas e dar mais um passo rumo a uma vida mais saudável. Começa agora o Momento Saúde. Olá pessoal, eu sou a doutora Letícia e vou falar um pouquinho com vocês sobre as famosas canetinhas. Minha dica saúde de hoje vai ser justamente sobre levar um pouco da informação para vocês do uso indiscriminado, desses medicamentos que são os famosos análogos do GLP-1. É muito importante que antes de vocês iniciarem esse tratamento, procurem um bom profissional para saber se realmente vocês têm essa indicação. O uso não indicado pode levar muitos malefícios à sua saúde e o medicamento ele é só a pontinha do iceberg. A gente precisa, na verdade, mudar o seu estilo de vida, analisar como que está o seu sono, o seu metabolismo, suas oscilações hormonais, para aí sim a gente ver se de fato você tem indicação de iniciar esse tratamento. Bom, gostaria mesmo de enfatizar com vocês dessa importância também da saúde intestinal, O uso desses medicamentos afeta muito a parte do intestino e ele é o nosso segundo órgão aí mais importante de produção de neurotransmissores, como a dopamina, mas também de hormônios como a saciedade, mas também com o auxílio da digestão, por exemplo, da melatonina, do que você ingere de alimentos, Então é importante que vocês observem os sinais e sintomas que vocês vêm apresentando na parte gastrointestinal. Alô Franca, alô vocês, amigos telespectadores, também aqui da nossa região. É muito bom chegar até vocês com mais um programa da série Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. Pessoal, eu sempre gosto de lembrá-los que você também sintoniza a gente através do nosso canal no YouTube e também através das nossas redes sociais. É isso mesmo, pessoal, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. E como eu estou feliz, pessoal, em estar chegando agora a 18 anos no ar. São 18 anos ininterruptos que a gente começou com uma ideia pequenininha lá atrás do meu saudoso pai. A ideia cresceu e hoje nós estamos aqui completando 18 anos. São mais de 2.500 convidados que já estiveram aqui comigo, debatendo os mais variados assuntos, sempre de maneira leve, aquele bate-papo gostoso, aqui no Família Verzola Recebe. E hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, para um bate-papo bem legal, um insight bem valioso, a jovem profissional da medicina, a doutora Letícia Tasso Santos. A doutora Letícia, pessoal, ela é médica especialista em medicina integrativa, saúde intestinal e emagrecimento e dedica sua atuação a ajudar pacientes a alcançarem equilíbrio, bem-estar e resultados sustentáveis. E hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal. Não é mesmo, doutora Letícia? Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Lucas. Olá, pessoal, tudo bem? O Lucas já falou um pouquinho aqui sobre a área que eu trabalho, Então vou complementar algumas coisinhas, Eu sou formada em medicina pelo Centro Universitário de Ribeirão Preto. Iniciei uma especialização no Hospital Albert Einstein na área de saúde integrativa e bem-estar. Finalizo agora a minha segunda graduação também lá nessa instituição, em nutrologia, e somado a isso, eu tenho uma especialização em modulação intestinal pelo Murilo Pereira, e agora uma grande novidade aí, eu sou mentorada da doutora Juliana Bica, que é uma das maiores endocrinologistas aqui do país, Então vou começar a tratar também a parte não só de emagrecimento, que eu já atuo, mas também a parte de menopausa, reposição hormonal, essa parte mais da endócrino. Olha que legal, hein, o currículo da nossa convidada de hoje, a doutora Letícia, hein, pessoal? Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem legal e bem bacana. Inclusive, como vocês conferiram na abertura do programa, a doutora Letícia vai estar conosco agora durante todo o mês de junho, na abertura do nosso programa, no Momento Saúde, com dicas bem bacanas e interessantes para todos vocês, hein? Doutora, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu gostaria de te perguntar, por que escolheu a medicina? Teve alguma influência, alguém da família, ou foi uma decisão própria mesmo? Desde criança, eu me identificava muito bem com essa área, sempre gostei muito de ter contato com as pessoas, mas eu falo assim que não é a gente que escolhe a medicina que nos escolhe.
né? E até mesmo nessa área, né, da parte intestinal, durante a faculdade eu já estava assim com uma certa certeza que seria cirurgiã, já estava tudo encaixado, já estava há 3 anos na cirurgia plástica. E aí, assim, tive um problema de saúde, precisei ser paciente, né? Acho que antes da gente ser médica, a gente também é um ser humano. Sim. E aí, na hora que eu precisei desses cuidados, entendi melhor como funciona, precisei de uma ajuda também de uma nutróloga especializada nessa área de intestino, que eu falei assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu acho que é essa área que a medicina me chamou e eu realmente consegui ajudar muitas pessoas, né? Estou aí na jornada de conseguir ajudar cada vez mais. Que legal, muito bacana. E já entrando no nosso bate-papo de hoje, no nosso assunto de hoje, doutora, eu gostaria que você me falasse o que é exatamente a medicina integrativa. Então, a medicina integrativa, na verdade, ela faz nós, médicos, né, e profissionais da saúde, voltar a olhar o paciente como um todo. Infelizmente, esse termo foi muito estereotipado, né, e usado de uma forma errônica. E assim, não é a gente fazer protocolos para todo mundo, mas a gente olhar novamente para o paciente de uma forma individualizada, personalizada. Então, assim, o paciente chega para mim com diversas queixas, né? E às vezes fala assim, doutora, vem com uma crise de enxaqueca que não melhora, já faz tratamento com neuro e tá. Mas como que tá o seu sono? E como é que tá o seu intestino? Quais são seus gatilhos de estresse? Né? Qual outro sintoma que você sente associado a essa enxaqueca? E aí é onde a gente começa a realmente ligar um pontinho no outro, né? Eu falo assim que o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? E ele sempre nos comunica quando alguma coisa não está legal. Então, assim, a minha meta durante a minha consulta é uma consulta longa, bem detalhada, né? Justamente para poder dar essa atenção de uma forma mais próxima, né, do paciente e entender quais são os suplementos que ele usa, quais já são os tratamentos que ele já fez, que às vezes numa consulta rotineira a gente não consegue abordar e realmente ter esse olhar integrativo do paciente, sabe? Perfeitamente. Legal, legal, legal. Agora me fale, por que a gente vê hoje tantas pessoas com problemas intestinais, doutora? Olha, são vários os motivos, né? Mas eu acho que principalmente estilo de vida. A gente vem vivendo, né, uma rotina extremamente estressante, E como, hein? corrida, né? As pessoas que têm filhos, as pessoas que têm que pegar a condução, acabam optando por refeições mais práticas e nem sempre com alto índice proteico, nem sempre com uma boa qualidade alimentar. As pessoas às vezes não têm tempo de fazer uma atividade física, o sono está inadequado, seja por questões metabólicas, hormonais ou até mesmo de rotina. Isso tudo impacta no intestino, né? Eu falo que é o primeiro órgão que dá o sinal, só que a gente não escuta. Olha que frase legal, hein? Primeiro órgão que dá o sinal, mas a gente não escuta. É pra gente refletir mesmo, né, doutora? Essa frase aí foi bem impactante, viu? É. Gostei demais. Mas me fala, é verdade que o intestino é o nosso segundo cérebro? Por muito tempo, né, foi utilizado esse termo, cérebro como segundo, o intestino, aliás, como segundo cérebro, mas na verdade o que a gente vem estudando é que tem um novo termo, né, de acordo com o meu professor, que foi um dos pioneiros aí da medicina voltada para a parte intestinal, que é o eixo bidirecional cérebro-intestino. Então, assim, antes sabia que o cérebro mandava comunicações para o intestino, e agora a gente já tem comprovações que o oposto também é verdadeiro. Então, assim, o intestino também manda comunicação para o cérebro. Então, por isso que é bidirecional, né? São os dois órgãos que se conversam, não só mais de cima para baixo, né? Certo. E tem um outro eixo que eu gosto muito de enfatizar, eu falo isso muito na consulta, que é também de fígado, intestino e rins. Por quê? Porque essa parte também é a parte que vai nos fazer não só a metabolização, mas também a detoxicação. Então, são os 3 órgãos ali que tudo que a gente ingere, eles vão processar. Então, seja alimentação, seja remédio, seja alguma toxina, esses 3 órgãos que são os responsáveis também por fazer uma segunda modulação. Certo, certo, certo. Agora, gostaria que você nos falasse. Muita gente acha que emagrecer é só fechar a boca e tá tudo bem, né? O que você pensa sobre isso, doutora? Não, de forma alguma. Nem sempre só a disciplina, né, consegue realmente fazer a pessoa emagrecer. Eu acho que um dos principais papéis que eu, como médica, né, e profissional da saúde, eu tento conscientizar que a obesidade é uma doença.
né? Por muito tempo não se falava dela como de fato uma doença. Hoje a gente tem um CID, hoje a gente tem um tratamento. Então, assim, as famosas canetinhas emagrecedoras, elas não são só para emagrecimento, elas são um remédio para o tratamento da obesidade, né? Então, assim, eu preciso enfatizar isso para as pessoas entenderem que não é só disciplina que faz a pessoa emagrecer, né? Tem muitas outras desordens. Então, assim, a questão do sono, às vezes as mulheres estão passando por uma fase aí de oscilações hormonais, que isso também vai enfatizar. A própria inflamação, seja inflamação de intestino, inflamação de pele, né? Inflamações ginecológicas que às vezes não associam que pode estar relacionada ao intestino. E isso daí acaba que leva a... Eu falo que, assim, um menosprezo da queixa que o paciente vem. Nossa, doutora, eu tentei já emagrecer de tudo quanto é forma, fiz a dieta da lua, fiz a dieta disso, usei tal medicamento. E, na verdade, a pessoa só não conseguiu identificar o que de fato está desequilibrado para ela conseguir emagrecer. Olha só que legal o primeiro bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe, hein, pessoal? Nós vamos para o intervalo comercial e, na volta, nós vamos falar um pouquinho sobre as canetinhas emagrecedoras, hein? Fique sintonizado, a gente volta já. Neste mês de maio, celebro com muita gratidão um marco extremamente significativo na minha trajetória. 18 anos ininterruptos à frente do programa Família Verzola Recebe. Mais do que números, essa caminhada representa compromisso, dedicação e, acima de tudo, respeito ao público que me acompanha ao longo de todos esses anos. Foram mais de 2.500 convidados recebidos, cada um trazendo consigo histórias, experiências e conhecimentos que enriqueceram profundamente o conteúdo do programa. Sempre tive como propósito levar ao telespectador temas interessantes, relevantes e informativos. Assuntos que provocam reflexão, agregam valor e dialogam com o cotidiano das pessoas. E é justamente essa essência que mantém o programa vivo, atual e conectado com quem está do outro lado. Ao longo dessa jornada, aprendi que comunicar vai muito além de falar. É ouvir, compreender e dar espaço para diferentes vozes. É isso que busco em cada entrevista, em cada encontro, em cada edição. Celebrar esses 18 anos é olhar para trás com orgulho, mas também seguir em frente com ainda mais vontade de fazer melhor, de inovar e de continuar levando conteúdo de qualidade ao público. Meu sincero agradecimento a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Seguimos juntos, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. A arte começa na boca ou na mente. No quadro Muito Além do Pincel, Maria Gorete Chagas, membro da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, convida o público a mergulhar em um universo onde cores, formas e emoções se encontram. Mais do que apresentar técnicas de pintura, o quadro revela histórias, inspirações e o poder transformador da arte no cotidiano. A cada episódio, Maria Gorete abre as portas da criatividade, mostrando que um pincel pode ir além da tela. Ele pode expressar sentimentos, resgatar memórias, valorizar culturas e despertar novos olhares sobre o mundo. Muito Além do Pincel é um espaço de sensibilidade, talento e descoberta, onde cada traço conta uma história e cada obra carrega um pedaço da essência humana. Com leveza, carisma e autenticidade, Maria Gorete Chagas transforma a arte em conexão, inspiração e emoção para todos que assistem. Olá pessoal, tudo bem? Sou Maria Gorete Chagas, membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. E hoje estou abrindo esse programa mostrando um pouquinho da minha arte. Nós vamos começar com floral, porque eu amo floral, as flores me representam. Vou pintar para vocês um pouquinho com a boca. Toques, da minha pintura, são tulipas. Eu amo tulipas.
boca me representa muito. Agora, no comecinho do mês de abril, eu fui para Londres, né, representar o Brasil na Associação dos Pintores, 70 anos da Associação dos Pintores, com a boca e os pés. Nós somos representados por 3 artistas brasileiros, eu, Gonçalo e o Marcelo. Foi uma experiência única na minha vida. Terminando, vou assinar. Olha que técnica, olha que sensibilidade. É muito gostoso ver a Maria Goretti fazer a sua arte. Goretti, me conta uma coisa. O que você sente quando você está pintando? Ô Lucas, eu sinto a presença de Deus na minha vida, porque Ele que me deu esse talento. Então, quando eu estou pintando, eu consigo ficar compenetrada naquilo que eu estou fazendo. E eu vou criando, né, conforme vem as nuances, as cores na minha cabeça. Então, é um estado de graça. Que legal. E conta mais um pouquinho pra gente. Quando foi que você começou a ter a ideia de pintar com a boca e os pés? Tá. Eu nasci com o dom, né? Então, desde a idade de 4 anos e meio, que eu já desenhava com os pés. Meus pais compravam lápis de cor, então eu ficava desenhando, porque eu não andava, né? Até que aconteceu uma intervenção divina na minha vida e eu andei. Então, eu ficava sentada desenhando com os pés. Depois eu fui alfabetizada em casa e após essa alfabetização, eu fui para a escola normal. E a professora Silvia teve a brilhante ideia de colocar o lápis na minha boca e pedir para eu tentar escrever com a boca. Daí eu comecei a pintar com a boca também. Olha só, hein, pessoal? Que inspiração total, hein? Agora me fale, como que vêm as ideias das suas obras? Você planeja alguma coisa antes? Vem assim, de acordo com o que você está pintando? Conta pra gente. Depende, né? Por exemplo, se é uma encomenda, a pessoa fala, olha, eu quero isso. Então, tem todo um desenho, todo um projeto sobre aquilo que a pessoa quer, né? Se é igual esse momento agora, que eu estou livre, então eu vou desenhando. Eu adoro tulipas, eu adoro lavandas. E foi o que veio na minha cabeça hoje. Joia. Quando são temas natalinos para cartões e calendários, aí eu já tenho que pensar mais um pouco. Tem que pensar antes ali para dar aquela inspiração, assim. Porque é um tema específico. Mas eu prefiro, igual hoje, ter liberdade de pintar aquilo que eu estou com vontade. Bacana. Então vamos deixar na tela aqui, pessoal, o Instagram da Goretti está na tela aqui. Caso você queira manter contato ou então conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, é só entrar no Instagram. Deixe sua mensagem, que logo ela vai também estar respondendo você e você vai poder conferir esse trabalho magnífico da Goretti. Goretti, nosso quadro no Família Verzola está sensacional. Na semana que vem, a Goretti volta com mais uma obra especial para vocês conferirem aqui. Parabéns pelo trabalho, Goretti. Muito obrigada a você e a equipe, né, pelo trabalho. Agora completando aí aniversário, 18 anos, então, não é? Parabéns a vocês, também um trabalho muito bacana. Maravilha. E logo, logo a Goretti vai estar conosco no programa numa entrevista repleta de conteúdo e insights bem bacanas, pessoal. Logo, logo eu vou dar a dica para vocês. Um abraço. Um abraço. Olá, eu sou o professor Esdras Lovo, sócio fundador da Lovo Advogados. Estamos aqui para parabenizar a família Verzola, sobretudo o nosso querido amigo Lucas Verzola. Nada é por acaso. O teu sucesso, Lucas, é por conta da tua competência, do teu profissionalismo, do teu carisma, que fazem toda a diferença.
Nossos parabéns, um grande abraço. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Doutora Letícia, como eu falei no bloco anterior, nós vamos falar agora das famosas canetinhas emagrecedoras, que está na moda, que é um assunto muito falado, né? E eu acho que a gente vai falar bastante desse assunto hoje aqui no nosso programa e com certeza os nossos telespectadores estão bem antenadinhos ali, bem ligadinhos nesse assunto. Agora me diga, essas famosas canetinhas funcionam mesmo? Funciona. Quando bem indicadas e sempre com acompanhamento médico, né? Elas são, na verdade, que a gente fala análogos do GLP-1, né? Num português popular, né? Elas imitam o hormônio da saciedade. Né? Por isso que as pessoas perdem a fome quando usam elas. A questão é quando fazem uso indiscriminado. Né? Então, usam sozinha, ou usa porque a vizinha está indicando, ou porque é mais barato comprar de um fornecedor do que comprar da empresa certa, né? A própria empresa da Lilly, né? Que é a fabricante aprovada pela Anvisa. Então, assim, essa é a questão. Os pacientes usam, não fazem uma boa alimentação, não mudam o estilo de vida. Então, eu falo assim, a canetinha ela não pode ser usada como uma bengala. Né? Ela precisa, na verdade, ser usada como um instrumento de tratamento da obesidade e a gente já se sabe também como outras doenças, como por exemplo lipedema, né? Pequenas doses são tratamento também de doenças inflamatórias crônicas, né? Então, elas realmente funcionam quando bem indicadas e com um acompanhamento sério médico. Inclusive, minha próxima pergunta seria assim, os erros mais comuns de quem usa essas canetinhas, né? Primeiro, podemos dizer, como você disse agora, né? A não indicação de um médico especialista já é um erro muito grave, né? Isso, porque assim, a gente não sabe como que tá esse organismo antes de iniciar esse remédio, né? E o mais importante, igual eu falei, como que é a alimentação desse paciente? Como que tá a parte hormonal? Né? Então, assim, antes de entrar com qualquer tipo de medicação, eu faço uma anamnese extremamente completa, detalhada. Eu preciso entender como funciona para depois ver se tem indicação ou não. Aí a gente solicita os exames, mas assim, no geral, é usar as canetinhas, começarem a ver perda de peso na balança e acharem que o emagrecimento está funcionando. E não, né? O peso, eu falo, ele é um dos indicadores de saúde. A gente faz as metas, a gente faz ali a bioimpedância, mas assim, você pode estar perdendo músculo. E hoje tem uma frase que é muito falada e eu gosto de enfatizar também, músculo é saúde, né? Então a gente precisa enfatizar a musculação, precisa aumentar esse aporte proteico para durante o tratamento do uso dos análogos do GLP-1 a gente não ter essa deficiência muscular, que aí sim pode gerar um risco maior cardiovascular, um risco maior de quedas, dependendo já das comorbidades que o paciente apresenta. Então assim, é achar que a balança, na verdade, é um indicador de perda de peso e nem sempre. É, às vezes, tomar algum remédio para substituir algum sintoma. Então, assim, as canetinhas têm sim efeitos colaterais, então começa a ter uma náusea, colocar um outro remédio para melhorar essa náusea, começa a ter insônia, tomar um remédio para melhorar o sono e aí vai virando uma bola de neve, porque aí sem esse acompanhamento médico a gente perde o controle, né, do que realmente está acontecendo nesse organismo. Eu achei muito bacana a sua explicação agora, porque a gente, assim, que não entende muito, ouve falar muitas coisas sobre as canetinhas, muita gente fala isso, redes sociais fala aquilo e tudo mais. Muita gente fala assim, a pessoa tomou, fez o uso da canetinha ali e tudo mais, depois parou e engordou tudo de novo. Mas isso pode acontecer porque não está tendo um acompanhamento de um profissional especializado, correto, doutora? Exatamente. O que eu enfatizo muito para os meus pacientes, no início do tratamento, se eu vejo que tem indicação, né, do Mounjaro, da tirzepatida, da Saxenda, né, porque hoje se falam só do Mounjaro, mas a gente também já teve outros tratamentos e ainda tem que eu posso oferecer, que depende muito de caso a caso, sobre as canetinhas, né? Então, assim, a gente enfatiza muito essa questão de como está sendo usado, né? Como que a gente vai indicar, como que a gente vai utilizar isso como uma ferramenta.
né? Porque não adianta eu dar esse remédio se o paciente não tem uma boa alimentação, se ele não inicia uma atividade física, né? Ou se, dependendo ali, tem algumas deficiências de ferro, de vitaminas. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento até laboratorial para não acontecer igual acontece, né? A gente escutar hoje em dia, nossa, fiz o tratamento com o médico tal e engordei tudo de novo. Mas por que você engordou? Será que foi o desmame que foi incorreto da medicação? Será que você de fato teve uma mudança no seu estilo de vida, que aí as canetinhas potencializou o emagrecimento, só que aí depois você voltou para a estaca zero? Ou também foi uma coisa hormonal? Às vezes no seu processo ali você estava com uma inflamação e agora desinflamou, só que aí você voltou a ingerir certos hábitos e aí vai virando uma bolinha de neve tudo de novo, né? Justamente, não adianta nada, né, doutora? A pessoa fala, faz o uso da canetinha, tá ótimo, estou fazendo aqui o Monjaro, outros, mas não muda nada o hábito, né? Não. Continua bebendo a cerveja, comendo churrasco desvairadamente, continua ali comendo de tudo ali, então, quer dizer, não adianta também, né? Tem que ter uma pequena mudança nos hábitos ali, né, doutora? Tem, uma pequena não, a gente tem que mudar a base. Uma boa mudança, né? Porque assim, às vezes se o paciente precisar interromper o tratamento, seja por questão financeira, seja por questão de fato que não se adaptou com o medicamento, que isso pode acontecer, né? E aí como é que a gente faz? Então a gente precisa ter esse suporte, eu falo assim que é como se fosse construir uma casa, a gente precisa ter uma base muito sólida e aí a arquitetura entra como os detalhes, né? Então as canetinhas seria assim a cereja do bolo para a gente potencializar, né? Esses resultados. Mas eu enfatizo muito que ele é um tratamento, ele não entra só para perda de peso, ele vem como um tratamento da obesidade e de outras doenças inflamatórias. Ótimo, ótimo, ótimo. E a contraindicação nas canetinhas, doutor? Tem sim. A gente sabe que alguns pacientes que já têm histórico de pancreatite, né, que falam aí na mídia, as canetinhas causam a pancreatite. Não, ao que se sabe, os estudos que a gente tem hoje em dia, não são elas que causam uma pancreatite. A gente tem que entender o seguinte, que o próprio processo de emagrecimento, ele vai aumentar o risco de ter uma Desculpa. O próprio processo de emagrecimento vai causar um aumento do risco de ter pedras na vesícula. Pode causar, sim, essas pedras irem para o canal ali do pâncreas e causar uma pancreatite, né? Então, assim, o emagrecimento por si só já é um risco, né? E aí o uso das canetinhas, para quem já tem um histórico de pancreatite, a gente sabe que é contraindicado. E para alguns tipos de tumores de pâncreas. Então, aí são totalmente contraindicados. Daí, mais uma vez, a gente enfatiza a importância, pessoal, de você que quer iniciar um tratamento com as famosas canetinhas, procurar o profissional especializado como a doutora Letícia para que possa te oferecer aquela segurança necessária para você fazer um tratamento correto, não ter problemas futuros, entendeu? Porque hoje a gente vê, né, doutor? Todas as áreas, a pessoa fala, mas eu vi isso aqui, eu vou fazer, vou comprar, vou tomar esse remédio aqui que é bom para isso, vou tomar isso aqui que ajuda não sei o quê, mas na verdade não sabe nem o que é direito, né? Porque viu na internet, porque viu um influenciador lá, estava falando e tudo mais, mas na verdade não sabe os riscos que pode estar correndo de estar tomando isso sem uma indicação médica, né? Essa é a questão, né? A gente tem que usar a mídia a nosso favor, né? Para levar informações seguras até vocês. Né? O papel dos influenciadores é muito positivo, desde que eles saibam onde eles estão atuando. Justamente. Né? Então, a gente precisa conscientizar vocês que saúde é informação. Ótimo, ótimo, ótimo. Doutor, e existe relação entre saúde intestinal e emagrecimento? Muito. Né? A gente já se sabe que o intestino ele é um dos maiores produtores de neurotransmissores, por isso essa relação aí cérebro-intestino, né? E se as pacientes, né, costumam ter um intestino mais constipado, costumam ter fezes um pouco ou muito amolecidas ou muito presas, isso daí tudo influencia, né, no metabolismo mesmo do emagrecimento, né? O intestino, ele produz também hormônios da saciedade, ele ajuda ali no processo da digestão da melatonina, que também é o nosso hormônio do sono. Então eu falo assim, que é um combo, né? Não adianta uma coisa estar alinhada e a outra não, né? A gente é um sistema ali todo ligado, por isso o termo integrado, né? Uma coisa está relacionada à outra.
Perfeitamente. E quais sinais silenciosos, doutora Letícia, mostram que o intestino não está saudável? Olha, essa é uma queixa assim que quando eu começo a conversar com os meus pacientes, eles falam assim, nossa, eu tenho isso daí, nunca associei que de fato era um sintoma intestinal. Muitos pacientes apresentam estufamento, às vezes cólicas abdominais. Eu enfatizo muito sobre a consistência das fezes, alguns estão muito amolecidas, outros às vezes muito endurecidas. A questão da coloração também, alguns apresentam muco nas fezes e às vezes não reparam, né? Porque a gente vai lá, faz as nossas necessidades, abaixa a tampa e segue a vida. Mas e aí? Como que tá nossas fezes? Né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar para os pacientes observarem. Alguns aparecem com alergias. Olha só. E aí não se sabe por quê, aí vai, né, no especialista e na verdade é um problema intestinal. Às vezes está tendo uma liberação de uma toxina que aí não está sendo metabolizada, né, igual eu falei, pelo eixo ali fígado, intestino e rins, e vai aparecer na pele, né, corrimentos vaginais, às vezes realmente são muito recorrentes no meu consultório e vai ver, na verdade, está com um fungo intestinal. Então, assim, eu falo igual falei anteriormente, né, o intestino, ele é um sintoma, ele é um órgão que nos apresenta vários sintomas, a gente só precisa aprender a escutar. Perfeitamente. Pessoal, este foi o segundo bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Já já a doutora Letícia volta com a gente aqui no Família Verzola Recebe. Boa noite. O jogo que começa como diversão pode muitas vezes se transformar em um problema sério, afetando famílias, finanças e a saúde emocional de milhares de pessoas. Mas você sabe quais são os seus direitos diante do vício em jogos e apostas? Está começando agora o quadro Vício em Jogo, Entenda Seus Direitos, com o Dr. Dione Soares, trazendo informação, orientação jurídica e esclarecimentos importantes para quem busca ajuda e proteção. Olá pessoal, estamos nesse novo quadro aqui da família Verzola e eu quero começar falando com vocês sobre um assunto muito importante que é o vício em jogos. A ludopatia, que é o vício em jogos, ela afeta milhares e milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas hoje, o Brasil ele é o cenário perfeito para esse tipo de situação, porque as plataformas prometem ganhos, elas descumprem o que elas mesmas têm que obedecer na lei. Então hoje nós temos a lei das bets, que ela obriga e deixa claro que a plataforma tem o dever, a obrigação de não induzir, de não persuadir e de não insistir para que essa pessoa jogue ali na plataforma ou faça apostas de formas vultuosas e contínuas. Então, hoje, a ludopatia, a maioria das pessoas que são viciadas em jogos, ela não tem o diagnóstico. E o que elas não sabem é que quando a plataforma manda bônus, manda giro grátis, dá incentivo, ingressos para as plataformas, ingresso para jogo de futebol, esses ingressos que eles fazem, essas formas de divulgação, isso é proibido por lei. E quando eles fazem isso, eles descumprem não só a lei, mas algumas portarias do Ministério da Fazenda. E o que eu quero trazer para vocês? Quando a bet ou a plataforma ela descumpre e ela causa um dano a você, ela tem que reparar. E o correto é ela devolver todo o seu valor. Então, se você perdeu valores vultuosos acima ali, um prejuízo que causou para você e que você sente que você tem esse tipo de vício, você tem que procurar seu direito, porque afinal de contas, isso é uma doença. É uma doença com CID, reconhecido pela OMS, e a plataforma ela sabe exatamente. Ela sabe o horário que você joga, ela sabe quando você está instintivo a apostar mais, e quando ela faz isso, ela deixa de cumprir o que ela assinou lá no contrato para ser legalizada e ela acaba afetando o seu patrimônio. Então, antes de perder todo o seu patrimônio, de dissolver tudo isso, você tem que procurar ajuda. Essa foi minha dica de hoje aqui na Família Verzola. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto.
Pessoal, você que procura combustível de qualidade a preço justo, aqui no Posto Mansão você encontra álcool no melhor preço da cidade, gasolina, diesel, como vocês estão vendo aqui, diesel aditivado, né, Jairo? Temos o diesel S10 100% filtrado, o S500 100% filtrado, fica na amostra para o cliente ver. Então o cliente está abastecendo, está vendo o que está colocando dentro do carro dele, entendeu? E tudo com garantia, tudo certinho. Olha aí, pessoal, aqui no Posto Mansão você encontra os combustíveis de qualidade, aquele atendimento nota 10 de uma equipe realmente preparada para oferecer o melhor para o seu veículo, para a sua moto e tudo mais. E eu estou falando que aqui o preço realmente vale a pena. Enquanto pela cidade você encontra o álcool a preços muito maiores, aqui você encontra o precinho camarada no álcool, hein, pessoal? Venha conferir. Posto Mansão, a melhor loja de conveniência da cidade, como vocês já conferiram nas imagens um pouquinho antes. Combustível de qualidade, atendimento nota 10 e a melhor troca de óleo também, né, Jairo? Sim, isso mesmo. Trocamos óleos aí todos de segunda a sábado, né? No horário comercial normal. E o combustível que você já conhece. Sim. Das 6 horas da manhã até as 22 horas, você pode vir. Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. 1900. Diesel de qualidade, álcool, gasolina, troca de óleo, a melhor loja de conveniência da cidade com a cerveja mais gelada. É isso mesmo, tudo isso. Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. Venha conferir. No coração da cidade, existe um lugar onde qualidade, confiança e atendimento andam lado a lado. Um lugar pensado para quem valoriza o seu veículo, o seu tempo e a sua segurança. Bem-vindo ao Posto Mansão. Aqui você encontra combustível de qualidade, com procedência garantida e preço justo de verdade. Porque cuidar do seu carro ou da sua moto começa pela escolha certa. No Posto Mansão, sua experiência vai muito além do abastecimento. Temos troca de óleo especializada, produtos de alta performance e uma equipe preparada para oferecer o melhor cuidado para o seu veículo. Enquanto cuidamos do seu carro, você aproveita uma ampla loja de conveniência, moderna, completa e pronta para tornar sua parada muito mais prática e agradável. Tudo isso em uma localização privilegiada, com atendimento ágil, cordial e feito por profissionais que entendem do assunto e gostam do que fazem. Porque aqui, cada cliente é recebido com atenção, respeito e compromisso. Posto Mansão. Qualidade no combustível, excelência no atendimento, confiança para seguir sempre em frente. Posto Mansão. Seu veículo merece esse cuidado. Avenida Ademar de Barros, 1900. Horário de funcionamento, das 6 horas às 22 horas. Pessoal, e a dica importante do nosso Família Verzola Recebe é a loja de conveniência aqui do Posto Mansão. Você encontra aquela cerveja geladinha, você encontra também salgados, pão de queijo, aquele cafezinho gostoso, não é mesmo, Jairo? É isso aí, tem bolinho, quentinho, cappuccino, chocolate e cerveja, né? Porções, tamo aí. Bacana, então como vocês estão conferindo aí nas imagens, é uma loja bem bacana, uma loja ampla, você pode vir fazer o seu lanche, você pode vir comprar aquela cerveja ou então degustar a própria cerveja aqui dentro do posto mesmo, né, Jair? Com um belisquinho, um petisquinho, né? Isso aí, tem porção, frango, peixe, carne, tá tudo aí. E pro pessoal que está nos assistindo e que está querendo vir aqui, qual que é o horário de funcionamento? Conta pra gente. Aqui abre às 6 horas da manhã e fecha às 22. Todo dia, sexta, sábado, domingo, feriado, todo dia. Das 6 às 22, você compra a cerveja mais gelada da cidade, você se delicia com as porções mais variadas e também precisou de alguma coisa, de algum item, você encontra aqui na loja de conveniência do Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. 1900, bora pra cá. Venha, você vai gostar. Olá, Lucas Verzola. É uma grande satisfação estar aqui com você, comemorando este momento especial dos 18 anos do programa Família Verzola Recebe. Um programa leve e inteligente, sempre valorizando pessoas e instituições que trabalham por Franca e região. Nós, do Grupo Santa Casa de Franca, somos gratos pelo apoio recebido dessa instituição, líder da comunicação em Franca. Que venham muitos anos pela frente. Parabéns! Muito bom, pessoal! Já estamos de volta com mais um bloco aqui do Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a médica doutora Letícia Tasso Santos.
Que assunto legal que a gente está conversando hoje, hein? Tenho certeza que vocês estão gostando bastante e se informando também de maneira muito bacana aí. Doutora, você acredita que a emoção interfere na saúde física? Muito, né? Eu falo que a forma que a gente digere os nossos sentimentos, né? De novo, enfatizando o intestino, diz muito sobre como a gente nos ouve, né? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes de ter a autoobservação, né? Então, assim, quando você está com raiva, como que o seu corpo reage? Quando você está nervoso, vai fazer uma entrevista, né? Vai fazer alguma apresentação, como que o seu intestino reage? Como que a sua cabeça reage, né? Então, as emoções estão muito ligadas e até mesmo em doenças como, por exemplo, a compulsão alimentar, né? Eu trato muito isso no meu consultório. As pessoas mais ansiosas acabam descontando um pouco mais na comida. Algumas, é o contrário, deixa de comer e aí acaba descontando na atividade física em excesso, e aí também não é uma forma saudável, né? Então a gente precisa abordar isso também no consultório, como que você leva essas emoções para dentro da sua casa, né? Isso interfere no seu sono, né? Quais são os seus gatilhos de estresse? E aí durante a consulta, né, por eu ser uma profissional também integrativa, eu acabo que eu consigo manejar e oferecer certas ferramentas, como por exemplo uma meditação, né? Eu também faço a parte de acupuntura, então às vezes durante a consulta, se eu vejo necessidade, eu faço uma acupuntura no paciente. Que então legal, a olha gente só. vai tendo esse feedback assim, né, de acordo com o paciente, a gente vai oferecendo essas ferramentas para poder lidar melhor com essas emoções. Olha que interessante, hein, pessoal? Então, doutor, na hora que você está ali fazendo a consulta com um determinado paciente, se você vê a necessidade, você já aplica a acupuntura? Na hora. Legal. A acupuntura auricular, né, eu já faço com as sementes. Então, assim, tenho relatos, né, dos meus pacientes e também de estudos da melhora, tanto da ansiedade, como de alguns relatos ali de dores no joelho, dores lombares, né, questões digestivas, enxaquecas. Então, assim, eu tenho essa ferramenta tanto da acupuntura, né, das sementes auriculares, como também, igual eu falei, eu tenho um curso na parte de manejo de estresse, então eu trabalho também com a meditação, se eu vejo necessidade ali durante, ou eu passo exercícios para casa. Eu gosto muito de enfatizar, né, uma equipe multifuncional, né? Então, assim, de ter ali um personal, às vezes, que eu posso conversar para orientar, se eu quero um exercício mais metabólico, se eu quero um exercício mais de alongamento. Gosto muito de ter essa relação com as nutricionistas, né? Para a gente poder caminhar junto ali. E eu acho que isso que faz a diferença mesmo, a diferença, né? E realmente ser ali integrado. Joia! Olha só a evolução da medicina, hein, pessoal? Olha que legal a doutora Letícia, a área de atuação da doutora Letícia é muito interessante, muito bacana. Até o pessoal que está... Hoje o pessoal não, né? Todos nós temos aquelas crises de estresse, né? Que afetam o nosso dia a dia e tudo mais, né? E é muito legal que você trata isso também, como você falou, né, doutora? Trato, e assim, eu falo que o estresse também, ele eleva ali o cortisol, né? E isso também pode influenciar para as pessoas que não conseguem emagrecer. Pessoas estressadas são pessoas inflamadas. Olha, hein? E pessoas inflamadas não vão conseguir ter uma boa qualidade de vida, né? Não vão conseguir emagrecer, não vão conseguir dormir bem, não vão ter um bom funcionamento intestinal. Então, assim, mais uma vez é o que eu falo, o corpo dá sinais. Nós só precisamos aprender a escutá-lo. Ótimo, ótimo, ótimo. Doutora, qual seria o primeiro passo para alguém começar a cuidar melhor da sua saúde? Eu acho que, assim, a autoobservação, de ver, né, como que você lida com as suas emoções, quando você ingere alguma comida, quais os sintomas que você apresenta, né? E principalmente aceitar ajuda, né? Ter essa coragem de procurar um profissional e falar assim, nossa, estou precisando de ajuda, preciso emagrecer ou estou apresentando esses sintomas, como que você pode me ajudar? Né? Porque a gente potencializa quando o paciente também faz a parte dele. Ótimo, né? Ótimo, ótimo. Você falou um pouquinho agora há pouco sobre a área da compulsão alimentar, correto? E o intestino, ele pode influenciar a compulsão alimentar, doutora? Muito, porque assim, no intestino que a gente produz muitos hormônios, né? Igual eu falei anteriormente sobre
a parte da saciedade, os neurotransmissores, como por exemplo uma dopamina, que está muito relacionado ao humor, depressão. Então, assim, se a gente tem uma boa proteção ali da mucosa intestinal, um equilíbrio da microbiota intestinal, isso tudo influencia também nesse quesito. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, doutora Letícia, uma pergunta aí que vai interessar bastante as nossas amigas telespectadoras que nos acompanham. Por que tantas mulheres dizem que fazem a dieta, mas não conseguem emagrecer? Porque às vezes não é só seguir a rotina, ter disciplina, é olhar e ver como que está essa parte hormonal dessa mulher, em que fase da vida essa mulher se encontra, né? Então ela está preparando para engravidar, ou ela já engravidou e está numa fase pós-parto, ou muitas mulheres aí estão na fase de transição menopausal e às vezes não enxergam que esses sintomas, às vezes uma insônia, os famosos calorões, que a gente fala, os fogachos, isso também interfere, porque gera um estresse nas mulheres e é o que eu falei, né, anteriormente, o estresse gera uma inflamação e a inflamação tem a ver com o emagrecimento e a saúde, né, a qualidade de vida. Então, assim, eu gosto muito de atentar essas mulheres e ver em que fase da vida elas estão. Para aí sim a gente ver e oferecer novas ferramentas para elas entenderem que não é a culpa delas, né? Muitas se culpam e usam o emagrecimento como punição. E aí às vezes põe uma meta ali muito alta de perda de peso, mas se não alcança, aí vem a punição. Aí é onde desconta na comida, aí é onde fala assim, nossa, eu estava tão motivada para fazer atividade física, e aí volta a estaca zero. Olha que interessante, hein? Amigas telespectadoras, tenho certeza que vocês ficaram bem antenadas aqui com essa pergunta e essa resposta aqui da doutora Letícia, hein? E na sua visão, qual é o maior erro da cultura do emagrecimento hoje, doutora? Eu acho que é ter altas expectativas, né? E assim, com as canetinhas aí, as pessoas acham, vou usar, vou emagrecer, e não. Você tem que ter constância. Eu gosto muito de ter um diálogo com as minhas pacientes, com os meus pacientes sobre isso. A questão não é você fazer uma dieta por um determinado tempo, mas é você ter uma consciência alimentar, é você ter uma constância. Nossa, né, acabei pisando na bola numa quarta-feira. Tá bom, não espera a segunda para voltar à rotina, volta na quinta, no dia seguinte, sabe? Acorda cedo, faz a sua rotina matinal, faz a sua atividade física, né? Ingere os seus suplementos se necessários, se indicados, porque isso faz a diferença, né? Você fazer todo dia um pouquinho. Então, isso é o que eu falo e bato na tecla de que a gente precisa muito conscientizar vocês. Bacana, 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 pessoal. Eu vou para o meu último intervalo comercial e já já a gente volta com o Ping Pong com a doutora Letícia Tasso Santos aqui no nosso programa. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Entre Cores e Histórias, com Ana Cláudia Querino. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à arte, à história e à preservação da beleza que atravessa séculos. Hoje, abrimos as portas para o conhecimento de uma especialista que transforma o tempo em expressão. Ana Cláudia Gomes Querino. Com atuação na técnica histórica barroca, ela nos conduz pelo universo da restauração e da policromia, revelando segredos, cuidados e a importância de manter viva a essência das obras. Prepare-se para descobrir dicas valiosas de quem vive a arte em sua forma mais autêntica. Vamos lá, Ana Cláudia, agora é com você. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou restauradora e artista plástica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a técnica do esgrafito. Esgrafito é uma técnica de simular o estofamento, que é um tecido. A imagem é de madeira, mas eu quero que fique parecendo um tecido, uma roupa.
E o esgrafito é para que a gente faça como se a roupa fosse bordada em fios de ouro. Essa técnica foi muito popular no período barroco, no período colonial brasileiro, no século XVIII. Hoje a gente tem uma retomada grande do interesse por essas técnicas. Essa técnica é feita da seguinte maneira. Essa é uma imagem de madeira. Primeiro, eu fiz toda uma base de gesso para que ela ficasse bastante lisa. Depois eu fiz um douramento com folhas de ouro na imagem. E aí vamos começar a pintura. O manto dela eu estou fazendo com têmpera a ovo. Primeiro eu fiz alguns desenhos florais com a tinta preparada com gema de ovo. Em seguida, eu começo a cobrir os espaços com a tinta e depois eu vou com um palito fazendo pequenos desenhos, pequenas ranhuras para simular bordados, para que fique parecendo um rico manto bordado em fios de ouro. Então eu vou fazer um pedacinho para a gente fazer uma demonstração aqui. Aqui eu vou fazendo pequenos risquinhos e preenchendo aqui os espaços. Nesse caso aqui eu estou fazendo um motivo com pequenos leques que dão o preenchimento. E a gente vai tendo esse resultado. Depois da peça pronta e protegida, a gente tem esse resultado. Fica parecendo que a gente tem uma roupa bordada. Aqui um outro caso que eu estou fazendo agora, com outros motivos. Aqui um caminho sem fim, aqui florais também. Essa é a técnica do esgrafito. Hoje celebramos não apenas 18 anos de um programa de televisão. Celebramos uma história construída com amor, com dedicação e tradição familiar. O Família Verzola Recebe carrega em cada episódio muito mais do que entrevistas e encontros. Carrega legado, valores e a essência de uma família que transformou a comunicação e acolhimento. Parabéns ao Família Verzola Recebe, na pessoa de Lucas Verzolas por essa linda caminhada. Que venha muitos outros anos de sucesso, inspirações e histórias inesquecíveis, além de muita informação. Parabéns, meu querido e grande amigo Lucas Verzola, pela tradição e por seguir esse legado deixado pelo seu pai. Um grande abraço, meu querido, muito sucesso e que Deus te abençoe. Muito bom, pessoal, já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E olha só, pessoal, a doutora Letícia está dando uma verdadeira aula para a gente hoje aqui de medicina integrativa, saúde intestinal, emagrecimento. Como tá gostoso o nosso programa de hoje, hein? Uma profissional realmente muito capacitada que hoje nós estamos recebendo aqui no Família Verzola Recebe. E o nosso ping-pong final do programa, a doutora Letícia vai dar uns pitacos bem legais aqui para a gente que eu convido você a conferir. Doutora, o corpo fala antes de adoecer? Com certeza. Olha aí, hein? Nem todo emagrecimento é sinônimo de saúde? Verdadeiro. Porque, como eu falei anteriormente, né, as mudanças, as oscilações hormonais, metabólicas, estilo de vida, influenciam nisso. Joia! A canetinha, ela pode ajudar no processo, correto? Mas ela não substitui a mudança metabólica? Sim, a gente precisa fazer a mudança do estilo de vida, preparar esse terreno biológico para receber esse medicamento e potencializar o resultado. Mais uma vez, aproveitando um ganchinho dessa pergunta, é sempre muito legal a gente falar para os nossos amigos telespectadores, porque as canetinhas hoje estão muito em alta, como a gente debateu nos blocos anteriores, todo mundo fala disso, todo mundo fala daquilo, tudo mais. Mas, mais uma vez, a gente salienta, né, doutora, a importância de você que está pensando em começar um tratamento com as canetinhas, procurar ajuda especializada, né? Como a doutora Letícia, que está aqui com a gente, que é uma grande especialista para poder te orientar da melhor maneira possível, né, doutora? É muito importante que vocês procurem a ajuda antes de iniciar qualquer tratamento, e principalmente um tratamento sério como esse dos análogos do GLP-1. Olha aí, hein, pessoal, dica bacana. Doutora Letícia,
inflamação silenciosa virou o normal de muita gente hoje? Com certeza, principalmente como sintomas de estufamento, enxaqueca, corrimento vaginal. As pessoas não relacionam esses sintomas com a parte da saúde intestinal. Certo, certo. E nem toda fome, né, doutora? É falta de disciplina. Podemos dizer que às vezes é uma inflamação? Com certeza. Você tem ali uma disbiose intestinal, uma falta ou uma excitação dos hormônios, isso com certeza interfere nesse resultado. Certo, certo. E o corpo feminino, doutora Letícia, ele não responde bem à guerra constante? Exatamente, que são as oscilações hormonais. Por isso que é interessante na consulta as mulheres entenderem qual fase da vida elas estão, porque aí sim a gente consegue ser mais efetivo nos tratamentos. Joia, joia, joia. E o emagrecimento sustentável, doutora, ele acontece quando o corpo deixa de sobreviver e volta a funcionar? Sim, é quando ele entra ali no equilíbrio dele e entende que tudo que a gente está fazendo está tendo uma boa resposta, sem o estresse, sem aquele cansaço constante, né? Aquela guerra interna, preciso disso, preciso daquilo. Não, vira uma coisa natural, uma rotina. Bacana, bacana. Nosso ping-pong foi muito legal com a doutora Letícia, hein, pessoal? Nosso programa está chegando ao final, foi um bate-papo muito legal, muito bacana com a doutora. Mas antes de eu encerrar, eu gostaria, doutora, que você deixasse uma mensagem final aos nossos telespectadores, que eu tenho certeza que amaram o nosso programa de hoje e também amaram a nossa entrevista, porque você realmente deu uma aula aqui para a gente hoje. Parabéns. Obrigada. Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês como informação é que saúde, emagrecimento, não precisa gerar os extremos, né? Fazendo com um bom acompanhamento, com uma boa equipe multifuncional, a gente consegue alcançar excelentes resultados, sem punições, sem culpas e sem, de fato, iniciar tratamentos desnecessários que podem causar até mais malefícios do que benefícios, né? E assim, gostaria muito de deixar esse recado para vocês. Escutem o corpo, né? Ele dá sinais o tempo todo. Então, assim, se observem mais e sejam mais amorosos e procurem ajuda. Legal, legal, legal. E o pessoal que nos assistiu, gostou do que você falou, gostou de você, quer te encontrar. Onde que a gente encontra a doutora Letícia Tasso Santos? Atualmente eu trabalho numa clínica em São Paulo, mas faço atendimento online por todo o Brasil, até mesmo alguns pacientes são de fora. Joia. Né? E aqui em Franca eu atendo na última semana do mês na clínica Biovisage. Então vamos deixar. O pessoal quiser te seguir no Instagram, pode deixar redes sociais também? Pode, Vamos claro. deixar na tela aqui as redes sociais da doutora Letícia. E se o pessoal quiser entrar em contato, quiser marcar aquela consulta aqui em Franca, o pessoal da região que está nos assistindo também, e de todo o Brasil que está nos acompanhando pelo YouTube também, né, pessoal? Caso vocês tenham interesse em fazer uma consulta com a doutora, vamos deixar na tela aqui também os contatos da doutora Letícia, para que você possa realmente conhecer melhor o trabalho dela e agendar aquela consulta e realmente fazer aquele tratamento nota 10 que ela oferece. Doutora, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite, ter estado aqui comigo e ter nos concedido esse bate-papo muito bacana, muito interessante. Você realmente é uma profissional que merece todo o sucesso do mundo nessa área que a gente estava até brincando aqui um pouquinho, que a área da medicina, como evoluiu a medicina. Então a gente fica até feliz de saber o tanto de tratamento que você oferece às pessoas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho, né, do que eu faço no meu consultório aí para vocês. Foi muito bacana, doutora. Semana que vem eu tô de volta, porque tem mais programa inédito Família Verzola Recebe. Espero por vocês. Até lá!